Boa noite, meus amigos. Que a paz do Senhor esteja em nosso coração e que possamos ter uma noite bem suave, essa mensagem sublime que é a mensagem do Evangelho, esta mensagem de amor. A nossa abertura de hoje é do livro Vinha de Luz e o título é Amanhã. É o capítulo 170. A epígrafe diz o seguinte: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Tiago 4,14. Diz o preguiçoso: amanhã farei. Exclama o fraco: amanhã terei forças. Assevera o delinquente: amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda em verdade a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Quem não aproveita a bênção da coragem, não avança. Uma alma sem coragem de avançar 100 passos, não caminhará 20.000. O lavrador, que perde a hora de semear, não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota. Porque, entre uma hora e outra, podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora, surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Este último parágrafo, ele faz uma síntese, é como se fosse a peroração da mensagem. Ele faz a síntese ou a sistematização do conteúdo do capítulo. Cuida, pois, de fazer sem delonga o que deve ser feito em benefício da tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico. Então, quando nós deixamos muita coisa para amanhã, o amanhã pode não existir. Então, o preguiçoso diz sempre: eu farei amanhã. O fraco diz sempre: amanhã eu terei coragem de dar um jeito. O delinquente diz: amanhã eu deixo de beber, eu deixo de fazer essas coisas que eu faço. E aí ele está dizendo, Emmanuel está nos falando, que se a gente adia esse esforço pessoal, além de nós prejudicarmos o nosso processo de evolução, estamos ansiando por uma felicidade que nunca chegará, porque nós retardamos a vinda dela. Então, que façamos o que tem que ser feito enquanto há tempo e nunca deixemos para amanhã o que se pode fazer hoje, dentro de um velho provérbio que todos nós conhecemos. Amanhã é o nome da mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier na obra Vinha de Luz. Então, que saibamos aproveitar bem o tempo. Uma boa noite a todos nós. Senhor Jesus, nosso Mestre e nosso irmão, temos certeza de que quando vós pedes a Deus, teu Pai,
e nosso Criador. Tudo acontece. Então te pedimos que ilumine e dai a certeza e a direção dos compromissos a realizar aos nossos governantes, para que eles possam governar com pulso forte e com humildade nossos estados e cidades. Da sabedoria e fé aos líderes religiosos, para que eles possam pastorear suas ovelhas no caminho do Senhor. Jesus, Mestre amado, cuida dando a cura aos enfermos, para que fiquemos com saúde e exercermos nossos trabalhos e voltarmos para o seio de nossas famílias. Tende, Senhor, de piedade dos trabalhadores da saúde que se arriscam nos seus trabalhos de tratar dos doentes e dos condenados à dor. Enfim te pedimos e já te agradecemos. Tende piedade, Senhor, de nós e nos conduza à vida eterna. Obrigado, Mestre, e a todos os amigos, paz e bem. Mestre Jesus, rogamos o teu amparo, a tua proteção para todos aqueles que passam pela crise econômica e financeira advindos deste momento de pandemia. Que o Senhor possa ampará-los na fé e na esperança por dias melhores. Envolve, Senhor, aqueles que estão nas ruas, em situação de rua, vivendo ao relento, embaixo de marquises, necessitados do amparo de mãos dadivosas que os alimente física e espiritualmente. Envolve em luz e proteção, Senhor, os que trabalham nas limpezas das ruas e na limpeza dos hospitais. Esse trabalho tão essencial, tão necessário, que possamos nós outros ampará-los na medida dos cuidados que devemos ter e na proteção para cada um deles. Envolve em luz e proteção aos que trabalham na área da segurança, especialmente aos que estão na linha de frente nas ruas, fazendo a proteção e a segurança da coletividade. Que lhe seja dada a sua proteção, Senhor, e o seu amparo. Ampara também os motoristas de aplicativos, de ônibus, de ambulâncias, que socorrem, que ajudam, que aliviam as tensões e as ansiedades de muitos quando necessitam utilizar desses veículos. Que lhe seja dada sempre a sua proteção, livrando dos males da Covid e de outros males. Enfim, Senhor, te rogamos pelos coveiros, por todos aqueles que nesse momento de dor e de sofrimento amparam as famílias nesse último adeus para o mundo terreno. Que o Senhor os proteja, os envolva em luz e ampare a todos na fé, na esperança, na confiança por dias melhores. Que assim seja, Senhor, segundo a tua vontade e nunca a nossa. E assim será, sendo permitido por vós. Paz e luz a todos. Bondoso Jesus, vós que dissestes: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa vossa palavra, Senhor, não foi dirigida só a nós, seres, espíritos encarnados,
mas a todos os filhos de Deus. Então, que os nossos irmãos desencarnados possam ter a felicidade de ouvir a sua voz, clamando para que todos olhem em direção a vós e sigam em paz, que façam a sua passagem do plano material para o plano espiritual, com calma, com serenidade e com a vossa luz. Pedimos de modo especial pelos nossos irmãos que entraram pela porta do suicídio, que fizeram essa passagem de maneira tão desarmonizada, mas que proporcional à nossa dor é a vossa misericórdia. Que todos eles possam se sentir amparados, que tenham a felicidade de sentir a presença de Maria de Nazaré ao seu lado e que a consciência, o entendimento espiritual seja forte para todos eles, para que eles possam clamar a Deus pelo perdão e pela ajuda que sempre vem do plano espiritual. Paz e bem a todos. Deus, Pai Todo-Poderoso, por tudo que criastes, pelo teu infinito amor a todos nós, rogamos pelas famílias do mundo inteiro, que a paz do teu Filho amado Jesus esteja sempre nos nossos lares e de todos que a compõem. Pedimos também pela sociedade brasileira, que anseia por novos rumos, com a esperança de dias melhores, material e espiritual. E pelos irmãos que se encontram encarcerados nos presídios, nas delegacias e nas casas de correção, que a justiça dos homens, e principalmente a tua magnânima justiça, seja aplicada sem derrogação das tuas leis. Porém, que as angústias, aflições e desespero desses nossos irmãos, privados de sua liberdade, sejam amparados e consolados por teus anjos do bem. Iluminai-nos, Senhor da vida. Boa noite, caríssimos irmãos. Faremos agora a leitura do livro O Médico Jesus. O item é o 28. O poder da atenção. Mas a criatura quase sempre cai pelo óbvio. É óbvio, mas a gente se esquece. Então, uma fraterna lembrança em torno dos nossos deveres imediatos nunca é demais. Mensagem do nosso irmão Chico Xavier. Ninguém tropeça em montanha. Tropeçamos em pedras pequenas, quase que todos os dias. E o acúmulo de nossas pequenas quedas é que nos leva muitas vezes ao chão das enfermidades. Cuidado com as pequenas pedras, pois elas nos parecem inofensivas. Quando os excessos à mesa se repetem, quando os abusos da bebida se sucedem, quando o descontrole emocional não cessa, tenha certeza que o corpo vai apresentar mais tarde a conta dos nossos desequilíbrios. Tropeçar em pedra pequena pode ser um pequeno suicídio. Um método eficiente para evitar esse mal consiste em você identificar primeiramente as pedras nas quais tem tropeçado e, ao avistá-las em seu caminho, ativar firmemente o poder da sua atenção. Conscientize-se ao máximo sua ação de comer, beber, falar, agir ou qualquer outra conduta que você esteja querendo modificar. Por exemplo, pesquisas demonstram que pessoas que se alimentam diante da televisão geralmente comem 30% a mais do que o habitual. Comem mais porque perdem a atenção no ato de comer, por causa da atenção que dedicam à televisão. Tropeçamos nas pedras sem olhar para elas.
comemos sem sentir o gosto da comida. Falamos sem pensar no que vamos dizer. Agimos sem pensar nas consequências. Estamos ao lado das pessoas e nem sempre estamos com elas. Quando colocamos nossa mente em alerta, as pedras vão naturalmente desaparecendo, como se colocássemos uma bola de sorvete perante o sol, que derreteria em poucos minutos. Por essa razão, o autoconhecimento é indicado pelos espíritos de luz como o caminho mais eficaz para melhorarmos nesta vida. Quanto mais nos observamos, sem nenhum propósito de autocondenação, mais lucidez teremos sobre o nosso comportamento. Mais cientes estaremos sobre onde se encontram as pedras nas quais tropeçamos. E assim poderemos evitá-las naturalmente, sem nenhuma tensão. Jesus viveu com extrema atenção sobre as próprias atitudes e situações que experimentava. Chorou quando era preciso chorar, comeu quando tinha fome e jejuou quando era preciso fortalecer seu espírito. Festejou quando o momento era de festa. Falou com doçura quando estava diante dos pecadores. Mas não deixou de ser enérgico com os fariseus e hipócritas. Por isso, o Mestre é o caminho, a verdade e a vida para todos nós que vivemos a doença da desatenção. Tropeçar em pedra pequena pode ser um pequeno suicídio. Comentários. O médico Jesus, o poder da atenção. Nossos tropeços e enfermidades de nossa conduta no agir, nós vamos nos despindo com sabedoria e simplicidade em nossas existências. Vamos adquirindo conhecimento, sabedoria e generosidade. Assim, de suas formalidades e tradições para mudar em nossas existências. O bem e o mal são atitudes cujos princípios legais encontram-se arquivados em nossa consciência. E quanto mais nos aperfeiçoamos pela vivência e experiências diárias, mais se desenvolve em nossos corações as noções do certo e do errado, do justo e do injusto, do verdadeiro e do falso. A insatisfação é, portanto, a raiz, o princípio e a causa de toda e qualquer transformação. Quando eu faço uma reflexão sobre a minha vida e descubro que ela possui falhas, grandes ou pequenas, é isso e isso me incomoda, estou pronto a mudar. A mudança, entretanto, não se faz apenas por causa da insatisfação, mas ela é o gatilho que a dispara. Assim, em segundo lugar, necessito de um instrumento de mudança, de uma nova programação, ou seja, de algo para colocar em lugar daquilo que me incomoda. A coragem moral. A pessoa que cumprir terá dado um passo decisivo no caminho da evolução. Vamos supor que a pessoa tenha de fato coragem de fazer a mudança. Nesse caso, necessita de uma outra condição, a perseverança. Para que a ação não seja temporária, é preciso reforçar sempre que for necessário a nova condição, para que ela passe a fazer parte da vida. Em outras palavras, a perseverança internizará a nossa disposição de ânimo. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, paz e bem a todos. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 13. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena.
Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do Espírito. Ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele como todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo, faz com que o homem modere seus desejos, se contente com sua posição, sem invejar a dos outros, e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à sua alma, ao passo que pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que, sem ela, sacudiriam. Item 15. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluído aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas, para aquele que não crê na eternidade, crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte, não esperando nada. Acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral, quando vêm homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber
para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte. Não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada têm melhor a fazer do que se matar. Que eles poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa, senão o nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocua em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio, e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Boa noite a todos. Capítulo 5, item 17. O Espiritismo nos apresenta os próprios suicidas que vêm nos relatar a condição infeliz em que se encontram no mundo espiritual. Esses relatos comprovam que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Mesmo levando em conta que o sofrimento não é eterno, o suicídio traz consequências terríveis para quem o comete. Aquele que estiver tentando a se suicidar, partindo desta vida antes do tempo determinado por Deus, deve pensar bem, pois irá praticar um mal muito maior contra si mesmo. O suicida precisará de várias encarnações para reparar o dano que causará a seu perispírito. O espírita tem vários motivos para se opor à ideia do suicídio. Primeiro, a certeza de que a vida continua, pois ele sabe que será muito mais feliz quanto mais resignado e confiante tiver sido na terra. Segundo, a certeza que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado oposto ao que esperava, pois se libertará de um mal e entrará em outro muito pior, mais longo e mais terrível do que qualquer sofrimento vivido na terra. Terceiro, o espírita sabe o quanto se engana aquele que pensa que ao se matar chegará mais rápido ao céu, encontrando lá as pessoas a quem amava. Quarto, o suicídio, trazendo-lhe somente decepções, estará contra seus interesses. Por essas razões, o conhecimento da doutrina espírita já conseguiu evitar um grande número de suicídios. Podemos concluir que quando todos tiverem o conhecimento espírita,
não haverá mais suicídios conscientes, comparando os resultados da doutrina materialista com a doutrina espírita em relação ao suicídio. Verifica-se que a lógica do materialismo conduz ao suicídio, enquanto que a lógica do espiritismo o evita, fato que a observação da vida real confirma. Paz e bem a todos. Queridos irmãos, fazendo algumas considerações sobre os itens 13, 14, 15, 16 e 17 do capítulo 5, Bem-aventurado aos aflitos, nós somos forçados a nos reportarmos aos itens 5, 6 e 7 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino Não é Desse Mundo. O item 13, que nós estamos estudando hoje, ele ainda trata dos motivos de resignação. Se nós não tivermos o nosso ponto de vista voltado para uma vida espiritual, a certeza da nossa imortalidade, a certeza de que todas as vicissitudes elas são transitórias. Portanto, não seremos tomados pelo desespero, pela inquietação, pela ansiedade, pela paralisia causada pelo medo. Não, nós teremos a plena certeza e o desenvolvimento da nossa resignação, que tudo vai passar, que tudo está sob o olhar de Deus, que se não dermos de jeito nenhum para resolvermos nessa encarnação, Deus nos dará a chance de resolver em uma próxima encarnação. Então, quando nós temos o nosso ponto de vista voltado para uma vida espiritual, nós somos pessoas mais facilmente resignadas. Nós não só aceitaremos os fatos, mas como nós desenvolveremos no nosso coração a resignação. Os itens 14, 15, 16 e 17, eles tratam do tema suicídio e loucura. A loucura, uma entidade, hoje considerada uma entidade médica, por uma disfunção de algumas emoções nossas que muitas vezes são motivadas por alterações no nosso aparelho físico, orgânico. Muitas vezes tiram de nós a lucidez, o entendimento, o raciocínio. E isso muitas vezes nós encontraremos as causas dessas alterações nossas em vidas passadas, em algumas marcas deixadas no nosso perispírito, nos nossos perispíritos, por alterações que fizemos com o nosso livre-arbítrio, condutas mal traçadas, e isso leva a distúrbios que às vezes nós encontramos como as nossas deficiências mentais. O suicídio, ele é bem tratado aqui no capítulo. Ele pode ser o suicídio inconsciente, que é o motivado por esses estados de loucura, de desespero inconscientes que a pessoa pode ter, e o suicídio causado mais por uma imaturidade moral nossa, pela falta de aceitação, pelo orgulho ferido, pelo desespero e principalmente, voltamos a nos reportar ao ponto de vista, por uma falta de ponto de vista numa vida espiritual. O excesso de estudos, de defesas que nos leve a alimentar nossa materialidade, facilmente nos conduzirá frente a um determinado frustração, desespero, perda, aos braços do suicídio.
porque nós não acreditamos em mais nada. O que existe é a vida material. Ao passo que, se tivermos a nossa vida firmada num ponto de vista de uma vida futura, num ponto de vista de que nessa encarnação todas as coisas são passageiras, são de curto tempo, né? Nós não vamos viver aqui mais de 110, 120 anos aqui nessa terra. Então tudo é muito rápido, é diferente de quando a gente tem o ponto de vista voltado para a eternidade, para aquela coisa maior, para a misericórdia de Deus que nos dará outras chances para terminarmos o que não tivemos condições de terminar nessa vida. Então, o suicídio, o consciente, pode ter como total profilaxia, né, prevenção, a alimentação da nossa fé, a alimentação do nosso ponto de vista na vida espiritual, a nossa fé em Deus, a fé na misericórdia de Deus, o desenvolvimento pleno da nossa resignação. Então, se nós formos pessoas resignadas, se nós tivermos fé em Deus, se nós soubermos aceitar as coisas, não achar que tudo nós temos que resolver e que será sempre nesse tempo de vida que nós estamos vivendo, nós seremos pessoas que dificilmente nós praticaremos o suicídio. O suicídio, ele não só pelos ensinamentos da doutrina espírita, pelas palavras, pelas instruções, mas pelos próprios depoimentos que os espíritos vêm trazer para nós, através de informação que nós temos no livro Céu e Inferno, através dos depoimentos que os irmãos dão durante as reuniões mediúnicas, do sofrimento que acontece, do desespero maior que eles sentem quando se deparam fora do corpo material e ainda vivo. Quer dizer, eles têm consciência que só aumentar o desespero dele e a dor é prontamente maior do que eles estavam vivendo quando estavam encarnados. Mas, frente ao suicídio, nós sempre, da doutrina espírita, colocamos que a misericórdia de Deus está pronta para aceitar, para receber esse irmão, esse espírito, desde que ele desenvolva a consciência do pedido de perdão, do pedido de ajuda. Então, tudo isso nós vemos na doutrina espírita, nós encontramos na literatura espírita depoimentos que tratam sobre isso. Então, que todos nós possamos elevar o nosso ponto de vista para uma vida espiritual, para uma vida que trata da imortalidade e da misericórdia soberana de Deus. E que quando nós tivermos contato com as coisas da materialidade, o consumismo, a literatura que nos leva ao desenvolvimento da nossa materialidade, nos reportemos aos depoimentos dos nossos irmãos e, assim sendo, nós teremos consciência que somos seres imortais. Paz e bem a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E dando continuidade à harmonia e vibrações, elevemos nosso pensamento a Deus para as preces de hoje e digamos: Senhor, a alma vibratis passa da humanidade inteira, prostrado aos vossos pés, suplica por nós a vossa compaixão infinita e o vosso auxílio seguro. Pai, há sempre em cada coração um desejo puro e insatisfeito. Há na humanidade inteira latente um ideal de amor e de paz para o qual ela caminha. Aproximai-a, Senhor, vós que tudo tendes e tudo podeis, aproximai-a desse ideal sublime para a evolução magnífica dos seres na escala infinita da verdade. Tudo ama, tudo vibra, tudo vive. Dai para esse amor, para essa vibração, para essa vida infinita, a razão milagrosamente divina do vosso amor puro, e fazei, Pai de todos os seres, desse sentimento real, o grande coração panteixe de tudo na harmonia grandiosa da pulsação universal.
tudo ama, tudo vibra, mas o homem chora. Que essa lágrima única em toda a criação seja o sol da verdade, do amor e da paz para o caminho dos infelizes. E que essa cruz em que inspirou Cristo seja plantada luminosamente numa via láctea de lágrimas, no céu virgem do coração do homem. E dá-lhe, Pai, pela vossa graça e onipotência, a semente bendita da paz para a germinação do amor e da luz. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Te pedimos, Senhor Jesus, que através dos obreiros do bem e do amor, a Bezerra de Menezes, fluidificar as águas dos nossos lares para alívio e cura das nossas enfermidades físicas e espiritual. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus amigos. Do livro Carlos Pastorino, o item 24. Se alguém se queixar da vida ao seu lado, responda com palavras de encorajamento. Não aumente o peso a quem já sente demasiado o peso que carrega. Se alguém se lamentar da vida, procure mostrar os lados bons e belos da existência. Não contribua com a sua própria lamentação para o desânimo do companheiro. Reanime-o com esperança e com bom ânimo, com palavras de incentivo e coragem. Talvez desse remédio dependa a cura de seu coração desalentado. Boa noite, meus queridos irmãos. Ficamos todos com Deus e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Os pais ainda se amam e os filhos ainda vivem como irmãos. E venha quem vier em contrabrigo, e todos têm direito ao mesmo pão, onde todos são por um e um por todos. Onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Seja o sonho das famílias do Brasil. Os jovens corações enamorados, humildes e aprendendo o verbo amar, não deixem de sonhar extasiados, que
seja o sonho das famílias do Brasil. Que aqueles que se sentem bem casados, deu certo seu amor, o amor valeu. Não vivam como dois alienados, partilhem esta paz que Deus lhes deu, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu Um lar assim feliz, seja o sonho das famílias do Brasil. Um lar assim feliz, seja o sonho